Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui é o Padre Tiago Calçado. Hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro. Meditamos juntos com a nossa Palavra de Fé, o seu programa que te leva ao coração da Palavra de Deus. Hoje vamos refletir com Marcos capítulo 8, dos versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de que quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Meus irmãos, para compreendermos esse texto, nós precisamos entender um pouco do significado dos números na Bíblia. Dentro da época de Jesus, muitos adjetivos ou muitas explicações eram feitas através de códigos e os números refletiam essa intenção. Por exemplo, o número 12 na Bíblia significa um número completo, significa o número do povo de Deus. Vamos nos lembrar das 12 tribos de Israel, dos 12 discípulos. Já o número 7 representava a perfeição, ou seja, o 7 lembra talvez um número ou uma quantia perfeita. Vejam a explicação que Jesus dá aos discípulos. Eles deixaram 12 cestos daquilo que sobrou, daquilo que Jesus multiplicou quando repartiu os pães. E eles também deixaram 7 cestos cheios de pedaços quando Jesus tinha repartido pão para 4.000 pessoas. Em outras palavras, 12, um número completo, 7, a perfeição. É o modo como o Evangelho se utiliza para nos dizer que os discípulos têm o Cristo verdadeiro para entregar às pessoas de modo perfeito e para todos aqueles que precisarem. A perfeição do número 7 e a quantidade completa do 12. Por isso, os discípulos não precisam recorrer à atitude e àquilo que os fariseus desejavam como um sistema religioso. Os discípulos podem oferecer apenas Jesus às pessoas, e não aquilo que o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes tentava levar. De fato, o fermento do farisaísmo ainda estava presente em algumas comunidades cristãs primitivas e, infelizmente, ainda está presente hoje. A ideia de que para levar Jesus precisamos levar primeiro um conjunto de regras, primeiro um conjunto de códigos daquilo que é certo, daquilo que é errado, primeiro excluir aqueles que a gente acha impuro, primeiro fazer com que as pessoas entrem no nosso conjunto legalista. Infelizmente, é isso que os fariseus de ontem e de hoje tentam levar em primeiro lugar para as pessoas. Já o fermento de Herodes é o fermento da mentira e do poder a todo custo. O fermento que faz com que, infelizmente, no interior das comunidades cristãs, a busca pelo poder, a busca pela vaidade pessoal se sirva da mentira e faça destruir projetos e construções de comunidades que antes caminhavam muito bem. Infelizmente, quando uma comunidade é tomada, possuída pelo espírito de poder, pela busca pelas vaidades individuais, fatalmente ela acaba destruída. Por isso, a palavra de Jesus para nós é clara. Já temos os cestos com os pães, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão do amor e da caridade que Jesus nos ensinou.
É desses cestos que devemos buscar o alimento verdadeiro para distribuir entre aqueles que nos buscam. O verdadeiro discípulo de Jesus se alimenta dos cestos do pão da vida e jamais do fermento de fariseus e de Herodes. Que Deus afaste de nossas comunidades as divisões, a busca pelo poder, as vaidades e principalmente o legalismo que faz da religião um pequeno grupo de privilegiados. Que Deus nos ajude a ter a coragem de Pedro, de Paulo, de João, de Lucas, de Tiago, que souberam encontrar o alimento verdadeiro nos cestos que Jesus utilizou para repartir os pães. Somos a Igreja do Pão Vivo, o único pão que estava na barca e que ainda hoje é capaz de saciar o mundo. Que Deus abençoe as nossas comunidades, que Deus nos proteja de todo farisaísmo e de toda vaidade do poder. Um grande abraço, Deus abençoe a sua terça e até a próxima, se Deus quiser. Até lá.